Olá, nós vamos começar agora uma aula importantíssima, que é a aula de testes funcionais. Descobrir aqui quais as restrições de mobilidade, de estabilização de core e de padrão funcional de movimento que pode revelar alguns problemas que durante a técnica da corrida, durante a dinâmica da corrida, esses problemas podem se exacerbar. Principalmente após um período de tempo correndo, onde a fadiga já começa a se instalar, então a técnica começa a ficar mais falha e esses problemas de padrões funcionais de movimento, falhas no controle motor do movimento, podem se tornar mais evidentes. E aqui nesses testes funcionais você pode revelar a causa de um corredor ter uma lesão. Aqui você pode revelar a causa pela qual, o motivo pelo qual a técnica de corrida não consegue ser adequada. Então é um momento importantíssimo da avaliação do seu corredor, se dedique bastante a isso. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nesse vídeo eu vou mostrar a introdução dos testes funcionais, depois nós vamos ver de forma segmentada cada um dos testes, cada área específica dos testes. Vamos em frente que você vai entender. Então nós vamos ver os testes funcionais agora. Olha só. Inicialmente, vamos ver uma apresentação onde para a gente entender qual é o objetivo desses testes. Então, olha, a avaliação funcional identifica o controle motor e a competência na realização de padrões básicos de movimento. E é isso que nós vamos investigar. Nós vamos pedir uma sequência de movimentos para o nosso corredor e observar qual a capacidade dele de realizar esses movimentos. Então, nós estaremos investigando não a capacidade motora da realização de um exercício, o quanto ele tem de força, de potência. Nenhum desses testes exige isso. Os testes são para identificar a qualidade do movimento dele, para que quando ele seja sujeito a um esforço maior, isso possa ser feito com qualidade, com risco muito reduzido de lesão. Então, esses testes mapeiam deficiências de padrões de movimento, limitações de mobilidade, assimetrias correlacionando com os resultados e a história dele. Então, o que nós vamos identificar aqui são possíveis restrições da mobilidade que podem ser a causa de uma técnica ruim de corrida ou a causa de uma lesão. A gente vai identificar aqui se a qualidade do movimento dele é adequada ou se ele tem dor durante a execução desses movimentos, que já pode ser um indício de algum problema. Bem, todos esses testes, obviamente, devem ser correlacionados com a história clínica dele. Você pode estar avaliando um corredor que tem uma história de lesão, pode estar investigando alguém que está com uma lesão no momento, ou alguém que nunca se lesionou e nem tem sintomas no momento. Mas você vai agir com esse também de forma preventiva. Então, observe que você vai estar investigando diversas possibilidades e sempre correlacionar todos os resultados que você encontrar com a história do atleta. Isso é fundamental. A ideia central é retratar qualidade. Nós não estamos investigando força, potência, resistência, capacidade aeróbica, nada disso. Nós estamos investigando qual a capacidade dele de executar um determinado movimento de forma bem feita, bem controlada, com coordenação e controle motor. Esse é o objetivo do teste, porque assim, se esses padrões forem bons, significa que a técnica de corrida dele será melhor ou que vai ser mais fácil até ajustar a técnica de corrida dele. Então, com isso, se ele tem uma boa técnica de corrida, se ele tem um bom padrão funcional de movimento, o risco dele se lesionar é muito menor. E dentro da forma global, e não de segmentos isolados com medidas específicas. Esse final aqui, mostrando que o movimento que a gente vai investigar, movimentos globais e não movimentos isolados, é fundamental. Há poucos dias eu analisei um jogador de futebol profissional de um clube da Série A que ele chegou aqui com a queixa de lesão recorrente nos isquiotibiais. E chegou com um relato de que tinha feito todos os testes isocinéticos no clube e que estava tudo equilibrado.
né? Então, ele testou músculo por músculo e havia equilíbrio, simetria entre um lado e outro. Veja bem que coisa curiosa e que é a essência do que nós estamos fazendo aqui. Então, ele chegou com essa concepção. Estava todo equilibrado e toda a equipe do clube dele acreditando que ali não era o problema. Mas olha, o essencial aqui não é investigar músculos isolados, mas como eles trabalham, como cada segmento do corpo trabalha dentro de uma organização global de movimento. Porque o nosso sistema nervoso central não sabe o que é isquiotibial, quadríceps femoral, nem glúteos. Ele sabe o que é movimento. Então nós temos que investigar a qualidade da organização do sistema nervoso central para determinar um padrão de movimento. E é isso que é essencial. Você pode ter toda a força do mundo em glúteos, no entanto, na recepção da carga no solo, na corrida, você tem um desabamento, um drop pélvico muito acentuado. Significa que não tem força em glúteo médio? Olha, provavelmente tem força. Ele não tem o controle motor, a coordenação, a organização do movimento adequado. Então nós vamos ver mais à frente que todos os exercícios corretivos não incluímos exercícios de força muscular. Nenhum exercício exige força. Todos eles exigem organização de movimento. Nós vamos induzir o sistema nervoso central, o córtex motor, a organizar de forma adequada um determinado padrão de movimento ou uma técnica de corrida. Então, fazer testes de força isolado, como, por exemplo, teste de glúteo máximo, teste de glúteo médio, teste de rotadores externos de quadril, que hoje se fala muito em complexo posterolateral do quadril, nós vamos ver que a importância disso é nula, absolutamente nenhuma. Porque o importante é como essa região se organiza junto com as outras na técnica de movimento, no controle de um padrão de movimento. É muito difícil você pensar que uma pessoa que corre uma maratona, uma meia maratona, ou mesmo 10 quilômetros, que faz 3 vezes por semana um crossfit, ou musculação, ou pilates, não tenha força para segurar uma pelve. Força existe. Não existe coordenação. Então, esse padrão de movimento é que está errado. Ele pode ter uma grande capacidade de força, pode ter uma grande capacidade física de gerar potência, gerar força de forma isolada, mas pode ser totalmente incompetente na organização do corpo ao realizar um movimento. E é esse o sentido. Nós vamos trabalhar com controle motor, com qualidade de movimento. Então, o objetivo dos testes é identificar a razão pela qual, não é identificar a razão pela qual eles são imperfeitos, é identificar as imperfeições. O objetivo é identificar quais os padrões problemáticos. Então, nós nos testes não vamos descobrir por que esse movimento tem um padrão ruim, mas vamos identificar quais os padrões ruins, quais são essas imperfeições, para que nós possamos traçar um plano de treinamento corretivo, reorganizar o movimento e não necessariamente fazer treino de força muscular para a reorganização desses padrões. Os testes expõem dor, disfunção ou ambos, ou dor e disfunção dentro de um padrão de movimento. Então, ao executar um determinado movimento solicitado, nós vamos identificar se é bem coordenado, se é bem controlado ou se existe dor durante o movimento. Então, você pode estar diante de uma situação de um movimento imperfeito, um movimento com um padrão disfuncional, sem dor, um padrão disfuncional com dor, né? Então, nós vamos observar a correlação desses fatores. Muitas pessoas são capazes de realizar uma ampla gama de atividades, porém com baixo padrão de qualidade de movimento. Esses usam padrões compensatórios, que se reforçados, sua biomecânica pobre o levará à ineficiência do gesto e futura lesão. Veja bem o que isso quer dizer. Você pode ir numa academia de ginástica, né, numa academia de musculação, num crossfit e ver monstros carregando uma carga imensa. Ele tem uma grande capacidade de gerar força, uma grande capacidade de gerar potência, uma grande resistência muscular. Mas a qualidade do movimento dele é boa. Ele pode estar conseguindo fazer um agachamento com 100 quilos nos ombros,
usando padrões compensatórios, que vão predispô-lo a uma lesão séria, que pode eclodir a qualquer momento. Ou você vai se deparar com pessoas que no início da atividade física já se matricula na academia, no início já começa com dor no joelho, por exemplo, porque o padrão de agachamento dele não é bom. Então, a questão não é o quanto de capacidade física ele tem, mas a qualidade do movimento dele. Que em cima da qualidade, você pode construir a capacidade. Em cima dos padrões adequados de movimento, você vai desenvolver as capacidades motoras. Então, nossa preocupação quando analisamos um atleta é verificar a qualidade de movimento. Para que depois de padronizado, depois que você liberar esse atleta com bons padrões de movimento, ele vai poder aí desenvolver capacidade, força, resistência, potência, capacidade cardiovascular, enfim, tudo que for necessário. Você vai pegar, é muito comum jogadores de futebol, se você já teve a experiência de lidar com jogadores de futebol, é um exemplo muito bom para a gente, muito clássico. Porque são atletas com imensa capacidade física, porém com péssimo padrão de movimento, péssima qualidade de movimento. E isso predispõe a lesões recorrentes. Então, nossa avaliação segue essa sequência aqui, onde nós vamos dividi-la nos testes de mobilidade, nos testes de estabilidade e nos testes de padrão funcional de movimento. Então, nos testes de mobilidade, nós analisamos a flexão anterior do tronco e a elevação da perna reta. São testes onde nós vamos identificar quais as regiões, os pontos das cadeias que estão restringindo o movimento dele, dificultando a sua mobilidade e a boa execução de uma técnica esportiva ou de um padrão de movimento. Bom, a partir daí nós trabalhamos com a estabilidade, fazemos os testes de estabilização do core, né? Onde nós trabalhamos os testes de estabilidade de tronco, step down e ponte unilateral. Seguindo a sequência, os padrões funcionais de movimento com agachamento profundo, passo por cima da barreira e avanço em linha reta. Então, essa é a sequência de testes. E nós vamos ver, teste por teste, detalhadamente, como interpretar cada um desses testes. Então, nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, nós vimos essa apresentação do que nós vamos fazer nos testes funcionais. E agora, a partir da próxima aula, nós vamos ver teste por teste isoladamente, seguindo toda a sequência. Depois finalizamos com a forma como nós vamos preencher nossa ficha de avaliação com essa interpretação, tá ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula.